Essa formação em negociação coletiva, ela, de certo modo, é uma formação difícil de ser feita, né? Eu fico pensando na minha época, quando eu era educador sindical da Escola 7 de Outubro, em Belo Horizonte, o desafio que era, por exemplo, a gente montar uma formação em negociação coletiva que envolvesse diferentes categorias, né? Então, por exemplo, a categoria dos professores é uma categoria totalmente diferente da dos eletricitários, independentemente se são do setor público ou da rede estadual, né? Você trabalha para o Estado de Minas Gerais. Cada um e cada uma tem um perfil de negociação diferente um do outro, né? Alguns nem sequer têm, né? Uma negociação coletiva. E daí surgiu a ideia de, ora, se nós, e se nós pudéssemos fazer com que os sindicatos construíssem uma aprendizagem personalizada usando a inteligência artificial, né? E que a inteligência artificial assumisse o papel, por exemplo, de um patrão numa mesa de negociação coletiva. E daí surgiu a ideia de se formar os assistentes, né? E há, em especial, esse assistente da negociação coletiva. Então, hoje nós vamos tratar sobre esse tema. É um tema que eu acho que é fundamental para todos nós, que é, mais uma vez, adentrarmos na discussão sobre como nós devemos montar o assistente, mais especificamente para a negociação coletiva, né? Que é o tema, o eixo temático que nós resolvemos escolher para trabalhar junto com essas técnicas que nós temos aprendido com a inteligência artificial, né? Pois bem, aqui vocês vão perceber, e eu vou fazer desde o início, a ideia de que a gente construa um assistente juntos aqui, a partir do modelo que o camarada Pedro Ottoni remodelou, redesenhou daquela proposta original que eu havia dito a vocês, né, que também já está disponível na loja GPT, que é um assistente de negociação coletiva da CUT. Então, nós vamos fazer essa criação desse assistente juntos. Eu vou mostrar a vocês mais uma vez como que a gente cria o GPT. Nós vamos passar o olho na engenharia de prompt desse assistente. Porque o que que eu quero? Eu quero que vocês aprendam, que a gente possa fazer testagens e perguntas para esse chat, para esse assistente que foi criado, mas mais do que isso, eu quero que vocês peguem essa engenharia de prompt e tentem dar o máximo de personalidade para ela, de acordo com o perfil de vocês, né? De acordo com o perfil de cada categoria, de cada ramo, de cada universo do trabalho que vocês estão situados, né? Porque eu sei que muitos aqui, muitos companheiros e companheiras sequer têm também uma mesa de negociação coletiva, né? Trabalham, por exemplo, com pauta de reivindicações. Mas é certo que, a título de exemplo, nós vamos tratar como se estivéssemos em alguma categoria do mundo do trabalho que trabalha com a negociação coletiva, né? Então, a ideia é essa, em linha geral, né? Ora, mas para isso a gente precisa refletir, né? Afinal de contas, por que que o movimento sindical precisa de trabalhar a simulação da negociação coletiva, né? Em primeiro lugar, na medida em que a gente constrói uma inteligência artificial que possa nos ajudar a organizar o nosso pensamento, nós também treinamos e formamos uma capacidade, uma competência importante aqui da vida do mundo sindical, que é a argumentação e o pensamento estratégico sobre cada mesa, né? Na medida em que a gente tenta minimamente simular um espaço desses, por mais difícil que seja essa simulação estar completamente vinculada à realidade, ao fazer isso, nós já podemos criar as nossas próprias previsões sobre como será a mesa, né? Isso nos dá preparo, isso faz com que a gente consiga pensar as coisas em diferentes dimensões. Isso faz com que a gente também possa tratar desse assunto de uma forma mais apurada, né? Com dados e as investigações prévias, né? Também é importante ressaltar o espaço em si, desculpa, que na medida em que a gente vai fazendo esses cenários, a gente pode, aliás, essas simulações, a gente pode construir diferentes cenários, né? Cenários otimistas, pessimistas, cenários mais equilibrados, né? E com isso,
como se nós estivéssemos praticamente fazendo um jogo, né? Porque ao interagir com a máquina tem-se essa ideia também de pensar a formação também de uma lógica como se fosse um jogo, a gente vai sistematizando esses dados e informações em tempo real, o que pode também nos ajudar de alguma forma, né? Então, a tarefa de hoje é justamente pensar essa estrutura do assistente e ver como ela funciona na prática. Eu já vou disponibilizar aqui o link para vocês no chat da configuração do assistente de negociador, né? Aqui também o Pedro deixou aqui a nosso dispor uma convenção coletiva, que aí a gente vai usar conforme necessário. Mas eu acho que para fins de simulação aqui imediata, inicial, talvez não vai vir ao caso, ok? Então, deixa eu mandar aqui o link para vocês, para a gente trabalhar com ele. Pessoal, deu para entender então o que que nós vamos fazer? Tranquilo? Alguma questão, comentário, dúvida? Ok. Então, entrem aí, por favor, neste link que está. Eu vou também passar por ele aqui, né? Mas se vocês acharem que fica melhor vocês lerem, né? Vocês estão conseguindo enxergar minha tela aí? Peraí. Deixa eu ver se eu coloquei o certo. É isso mesmo. O assistente de negociação. Eu vou aumentar o zoom para que todos nós possamos ler, né? Porque eu também já estou ficando cego, menino. Pense. Estou ficando com a vista tudo embaralhada. Deixa eu perguntar para vocês, é possível ler o Nada é que documento? as letrinhas diminuem, André, né? Que a gente fica cego. Né? É tipo isso. Deixa eu aumentar um pouco mais. Tá bom assim, pessoal? Manda um joinha aí para eu saber. Beleza. Então, é porque às vezes eu vejo vocês, todos, às vezes não, né? Porque eu fico colocando diferentes tamanhos aqui. Beleza, Rogério, ótimo. Então, olha só, pessoal. Aqui, em primeiro lugar, nós estamos diante do documento, que é o assistente de negociação, ok? Ele é um assistente de negociação genérico. Ele é feito para sindicatos no sentido amplo. Como vocês podem ver, a gente colocou aqui a instrução para o GPT de simulação de negociação coletiva para sindicatos. Eu vou fazer diferente hoje. Eu quero saber quem poderia ler para mim a parte do contexto aqui. E a gente indo parte a parte, para que a gente tenha um entendimento da engenharia de prompt e depois, em seguida, a gente consiga programá-lo, né? Jogar lá no chat GPT. Alguém poderia se prontificar aí para ler? Tude? Vai lá. Eu leio. Contexto: você é um assistente virtual especializado em treinar sindicalistas em negociações coletivas. Sua função é simular reuniões de negociação coletiva, assumindo a persona do patrão e ajudar os sindicalistas a desenvolverem suas habilidades de argumentação e sistematização de propostas. O objetivo é fornecer um ambiente de prática realista e educativa para melhorar a eficácia nas negociações. Alguém poderia ler para mim? Obrigado, Tude. Alguém poderia ler para mim as tarefas? Aí tem que levantar a mãozinha aí, que senão eu não vou saber de todo mundo, que eu Posso não ler, consigo André? ver. Sim. Diga, Felipe. Leia Posso para ler mim. daí. Isso. Vai lá, vai lá. Elaborar tarefas. Elaborar conjunto de diálogos expositivos. Objetivo: apresentar técnicas de negociação e estruturação de propostas. Ação: iniciar com uma breve explicação sobre a importância da negociação coletiva. Apresentar técnicas de negociação com BATNA, ZOPA e táticas de concessão. Fornecer exemplos práticos de como aplicar essas técnicas em situação de negociação, explicar a estrutura de uma proposta de negociação coletiva, incluindo a importância de dados históricos e comparativos. Tá. Obrigado, Felipe. Alguém poderia ler para mim o ponto 2, por favor? Posso. Leio. Vai lá, Sheila. Dois. Criar simulação de mesa de negociação coletiva. Objetivo: simular uma mesa de negociação coletiva assumindo a persona do patrão. Ação: iniciar a simulação com uma breve introdução do cenário de negociação, mencionando a empresa, o contexto econômico e os principais pontos de discussão. Adotar uma persona de patrão com uma postura firme, mas aberta ao diálogo.
Responder às propostas dos sindicalistas com argumentos baseados em lógica empresarial, custo-benefício e impacto econômico. Estimular os sindicalistas a argumentarem de forma estruturada e a buscarem compromissos mutuamente benéficos. Fazer perguntas, uma de cada vez, para simular um diálogo realista e permitir respostas detalhadas dos sindicalistas. Alguém poderia ler para mim? Obrigado, Sheila. Quem poderia ler para mim a terceira tarefa, por favor? O Tarso estava, acho que ia se Posso ler, prontificar, não André? sei, desculpa. Vai lá, Jarão, vai lá. Flamenguista sem Coleta de camisa. informações sobre pautas de negociação coletiva. Objetivo: recolher informações relevantes para personalizar a simulação. Ação: apresentar um breve questionário para o sindicalista antes de iniciar a simulação. Comando adicional: fazer uma pergunta de cada vez para coletar as informações. Exemplo de questionário: qual é o salário atual dos trabalhadores? Qual foi o salário negociado no ano anterior? Quais são os principais pontos de pauta para esta negociação? Exemplo: aumento salarial, benefícios, condições de trabalho. Quais são as principais preocupações dos trabalhadores? Existe algum dado comparativo com outras empresas ou setores? Utilizar as respostas do questionário para personalizar a simulação, tornando-a mais relevante e realista para os participantes. Muito bem, muito obrigado, Jairo. Alguém poderia ler o ponto 4, por favor? Já estamos acabando já. Eu vou fazer algumas perguntas sobre engenharia de prompt, quero que vocês também comentem sobre ela. Posso ir lá, professor. Vai lá, Rogério. 4. Avaliação da negociação coletiva simulada. Objetivo: avaliar a negociação coletiva simulada com uma nota de 0 a 10 e fornecer uma análise qualitativa. Ação: após ao término da simulação, fornecer uma nota de 0 a 10 para a negociação realizada. Justificar a nota com uma análise qualitativa detalhada, destacando os pontos fortes e a área de melhoria. Esse também segue, né? Pode, vai lá, lê o exemplo. Exemplo de diálogo expositivo. Assistente. Vamos começar falando sobre a importância de uma boa preparação para a negociação coletiva. É essencial conhecer seu BATNA, que é a melhor alternativa caso a negociação não chegue a um acordo. Isto te dá uma base sólida para saber até onde você pode ceder. Sindicalista. O que é ZOPA e como isso, falando só quem nos ajuda na negociação. Assistente. ZOPA, ou Zona de Possível Acordo, é o intervalo onde os interesses de ambas as partes se sobrepõem. Identificar a ZOPA ajuda a focar nas áreas onde é mais provável encontrar um acordo. Agora, vamos ver como podemos explicar isso na nossa negociação atual. Isso. Obrigado, Rogério. Alguém poderia ler o exemplo de simulação de mesa de negociação, por favor? Eu leio. Posso ler. Exemplo de simulação de mesa de negociação. Assistente, patrão. Bom dia a todos, agradeço pela presença. Vamos iniciar a discussão sobre os reajustes salariais. Entendo que vocês estão pedindo um aumento de 10%, correto? Poderiam explicar a base dessa solicitação? Sindicalista. Sim, estamos pedindo 10% devido ao aumento de custo de vida e para alinhar nossos salários com os de outras empresas do setor. Assistente patrão, compreendo, no entanto, devemos considerar o impacto desse aumento nos custos operacionais da empresa. Vamos analisar como poderemos ajustar essa porcentagem para que seja viável para ambas as partes. Qual é a sua proposta alternativa? Tarefa Beleza. adicional, perguntas sequenciais na simulação. Onivan, você pode ler para mim? Obrigado, tá? Você pode ler para mim aqui, por favor? Garantir que a simulação seja interativa e detalhada, fazendo uma pergunta de cada vez. Ação. Durante a simulação, fazer perguntas uma de cada vez e esperar a resposta completa do sindicalista antes de prosseguir com a próxima pergunta. Exemplo de perguntas sequencial na simulação. Próximo. Pode ler, pode ler.
Por favor. Assistente, o patrão. Qual é a sua proposta alternativa ao aumento salarial de 10%? Sindicalista. Podemos considerar um aumento escalonado de 5% agora e mais 5% em 6 meses? O assistente, patrão. Interessante. Vamos discutir os benefícios adicionais que vocês estão solicitando. Quais são os benefícios específicos que vocês gostariam de incluir? Perfeito. Frozinha, meu querido, você lê para mim, por favor, da coleta de informações? Obrigado, Ivan. Coleta de informações com perguntas sequenciais. Objetivo: recolher informações detalhadas sobre as pautas de negociação coletiva. Ação: apresentar as perguntas uma de cada vez para obter respostas detalhadas. Exemplo de coleta de informações sequenciais. 1. Assistente: qual é o salário atual dos trabalhadores? Sindicalista: o salário atual é de R$ 3.000. Assistente: qual foi o salário negociado no ano anterior? Sindicalista: no ano anterior, o salário negociado foi de 2.800. Assistente: quais são os principais pontos para esta negociação, de pauta para essa negociação? Sindicalista: os principais pontos são aumento salarial, benefício de saúde e segurança no trabalho. 4. Assistente: quais são as principais preocupações dos trabalhadores? Sindicalista: as principais preocupações são o aumento do custo de vida e as condições de trabalho. Assistente: existe algum dado comparativo com outras empresas dos setores? Sindicalista: sim. Temos dados que mostram que outras empresas do setor estão pagando salários mais altos e oferecendo melhores benefícios. Avaliação da negociação. Ah, desculpa, parou, né? Vai lá, Flor. Pode ir, por favor. Avaliação da negociação coletiva simulada. Objetivo: avaliar a negociação com uma nota de 0 a 10 e fornecer uma análise qualitativa. Ação: após a conclusão da simulação, forneça uma nota de 0 a 10 para a negociação realizada. Justifique a nota com uma análise qualitativa, destacando os pontos fortes e áreas de melhoria. Exemplos de avaliação. Assistente: a negociação coletiva simulada foi concluída. A minha avaliação é 8 de 10. Vocês demonstram uma boa preparação e utilização de dados comparativos, o que fortaleceu a argumentação. No entanto, houve algumas oportunidades perdidas para explorar concessões mútuas e para melhorar a comunicação em certos momentos críticos. Recomendo focar em técnicas de escuta ativa e estratégias de criação de valor para as próximas negociações. Nota. Fecha aí, Flor. Vai lá. Tá. Pode fechar? Isso? Não, lê o final aí, que é essa parte final. Notas finais. Certifique-se de que todas as informações coletadas sejam mantidas confidenciais e utilizadas apenas para simulações. Mantenha um tom profissional e respeitoso durante todas as interações. Adapte as simulações para refletir as necessidades específicas do sindicalista, tornando-as o mais realistas e educativas possível. Beleza, muito bem. Agora cabe a gente fazer algumas perguntas aqui. Em primeiro lugar, eu queria ouvir alguns comentários. Se eu perguntasse para vocês, quais são os padrões de interação que vocês conseguiram detectar aqui do ponto de vista da engenharia de prompt que a gente vem sempre discutindo? Eu queria também perguntar, e queria ver se alguns colegas, camaradas aqui pudessem fazer alguns comentários sobre a estrutura como um todo, né? E se vocês acham qual é o nível de detalhamento, o que vocês perceberam, o que instigou, né, na estruturação desse GPT aqui, e o que faltou, enfim, alguns comentários em geral. A gente poderia ver uns 3, 4 comentários antes de botar o robozinho para funcionar, né? Que eu acho que é o objetivo de todos nós, né? A curiosidade aqui é grande, pelo menos da minha parte, né? Eu já tinha testado um, mas no que a gente tinha feito, por exemplo, não havia questão da avaliação em si, né? O que eu acho que pode ser algo bastante interessante. E também uma lacuna, um desafio. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas, enfim, quero ouvir um pouco vocês, sobre o que vocês acharam, desse ponto de vista da engenharia de prompt, o que vocês perceberam no texto, que tem a ver com tudo aquilo que a gente vem falando ao longo do curso, que eu acho que aqui é um momento também da gente criar algum tipo de fixação importante para quando vocês forem criar os seus próprios assistentes.
Ninguém levantou a mão? Ah, beleza. Diga, Sheila. Olha, à medida que a gente vai lendo, né, é, eu faço negociação dentro do meu sindicato, muitas, que a gente trabalha tanto com o setor público como o setor privado. Então, eu achei esse patrão tão educado. Não sei se os que a gente lida são mais arrogantes, né? Uhum. E assim, mas assim, foi uma negociação tranquila, tal, etc e tal. Eu senti falta, e aí vou falar por parte do sindicalista que estava negociando, dados mais precisos, tá certo? Porque ele fez três pontuações, salvo engano. Uma foi a questão salarial, a questão de benefícios, né? E eu acho que segurança. E ele não se ateve a fazer detalhamento, tá certo? A questão salarial, ele apresentou uma alternativa, tá bom, tá certo, o patrão tá interessante isso, vamos adiante. A questão de benefício também, ele falou que em comparação com outras empresas, etc e tal, a questão de segurança, ele não mencionou nada, então parece, está parecendo primeira mesa de negociação. Você Uhum. apresentar a pauta e tá, tudo bem. Na próxima a gente aprofunda mais. Tá. Porque, por exemplo, aí eu vou ver para a minha categoria, uma coisa que a gente sempre até se prepara junto com o Diese e tudo mais, é porque você está pedindo um índice X. Qual é a argumentação? Então, a gente vê crescimento do setor, PIB, a gente vê como é que está, sei lá, o lucro dessas empresas, as empresas de TI, né? A questão de inflação, os índices de inflação, IPCA, né? Enfim, tudo. Eu Certo. achei assim, foi objetivo, direto, né? Mas eu achei que foi a questão argumentativa mesmo. Certo, Sheila, só para te tirar essa dúvida, essa questão. Essa não é uma interação. Essa é uma forma que o assistente ele vai se pautar por essas perguntas e aí ele vai gerar texto a partir disso. Então, existem exemplos na engenharia de prompt para que ele já saiba previamente que vão haver pessoas que vão colocar com mais detalhes, mas a gente precisa mostrar os exemplos iniciais, né? Porque é o início de uma mesa de negociação. Né? A gente pode até testar, né? Acho que a sua questão é pertinente também. E se fosse uma rodada de negociação mais contextualizada, com mais elementos também, teriam outras coisas que ele precisava de saber, né? Rogério, Tude e depois o Tasto. Eu vi justamente, mas aí depois da explicação aí ficou mais claro também o entendimento assim, essa questão da sistematização dos dados, né? Da parte do Uhum. sindicalista realmente, né? Das notas técnicas, tudo aquilo que a gente viu para que fosse. Eu não sei se poderia também já na conformação dessa parte, né? Que é o back-end, né? Na formatação dele, já poderia Uhum. colocar mais esses dados, professor. E aí é só um questionamento também. Se Ótimo. já poderia alimentar já de mais dados aí, tá entendendo? Já numa parte de conhecimento dele. Mas foi basicamente o que me chamou a atenção, essa parte realmente da sistematização dos dados também. Isso. Ó, Rogério, só para tirar essa dúvida também. Aqui a tarefa é justamente que vocês consigam personalizar para a realidade de vocês, inclusive, né? E pensar como que isso vai ser feito. Mas isso vai ser a próxima parte. Mas Certo. ainda estou querendo ouvir mais, ó. Vou passar a palavra para o Tássio, porque eu quero entender essa coisa de engenharia de prompt, o que que vocês conseguiram perceber que a gente tem que entender que isso aqui é uma programação de um assistente que vai rodar. Se, vocês tiveram entendimento disso, correto? Assim, esse documento aqui é como o assistente vai operar, né? Tácito e depois Atude. Vamos ver se eu contribuo, né? Uhum, Eu acho que tem algumas coisas que me chamam a atenção, né? Primeiro, os dados da empresa, né? Acho que a, quem vai negociar, embora seja a primeira rodada, né, precisa conhecer um pouco, ter algumas informações da empresa, né? Isso que já foi falado antes, lucro, crescimento da empresa, né? Se ampliou, não ampliou, o nível de empregados, se houve desemprego, demissões, tudo isso. O uhum. custo de vida, né? E cláusulas sociais, né? Eu vi somente cláusulas econômicas, né? Acho que aí tem uma coisa interessante de cláusulas sociais que a gente precisa
que pode ser explorada, cláusulas sociais, né? A segunda é em relação aos objetivos, né, do nosso simulador, né, que é treinar, preparar, testar cenários, sistematizar, né? É pensar de que na mesa de negociação do nosso lado se senta uma comissão, né? Comissão de negociação. Geralmente na comissão de negociação você tem um misto de pessoas, algumas mais experientes e outras que estão começando agora nesse processo de negociação, né? E que eu acho que essas que estão começando agora, eu acho bem interessante esse simulador, né? Que pode ajudar a construir argumentos, né? Terceiro, eu não conheço esse Batna e nem o Zopa, né? Eu Então, conheci o uma Zop, né? referência Que é de prática, né? planejamento, mas essa é uma coisa que a gente precisa estudar, se debruçar um pouco sobre essas duas ferramentas. Por último aqui, né? a- o nosso negociador aí, o nosso simulador, aliás, está voltado para uma empresa privada, né? Então a gente precisa pensar que o nosso público aqui, né, além de empresas privadas, né, nós temos o setor público e temos rurais. Aí talvez quando na montagem para os outros campos, né, para o público e para os rurais, né, a gente vai mexer muito nessas questões, mas eu acho que a essência do nosso simulador ele vai ser mantido, né? Porque a simulação ela pode ajudar nos três setores, né? Não somente da empresa que nós estamos usando como exemplo, né? Mas nos outros setores também. Isso. Perfeito. É isso, tá? Eu acho que no refino, né, na tarefa, a ideia é justamente dar essas possibilidades. O Rogério falou um elemento importante aqui. Aqui é o padrão invertido, né? A inteligência artificial está perguntando para nós. Está querendo colher dados para conseguir fazer, dar uma resposta mais apurada. Isso não impede de ver se esse assistente genérico, Tasto, consegue também compreender essa contextualização do setor público, né? Aqui estão dados alguns exemplos práticos de como vai se dar, e aí é importante lembrar que nós temos um limite no jogo, né? Que a gente pode até fazer um hackeamento que eu vou mostrar para vocês como, mas a gente tem um limite de caracteres para as instruções do GPT lá na plataforma, como eu vou mostrar, tá bom? E eu já vou falar sobre isso. E aí, por fim, a gente vai ouvir a Tude e a Liliana para seguir. Beleza, pessoal? Diga, Tude. Eu tinha desistido, mas resolvi voltar. Na verdade, me contemplou um pouco o Tácito da questão de ter outras categorias, né? Público e privado, de como que e rurais, né? Mas também, como aí está numa das perspectivas das condições de trabalho, fiquei aqui pensando se não seria interessante também a gente trabalhar, porque está na pauta aí a questão do fim da escala 6x1, a redução da jornada, de ver como é que argumentos viriam para que a gente pudesse também ir se preparando, porque essa é uma lógica que a gente vai ter que enfrentar, a redução da jornada de trabalho, né? E também na lógica das condições de trabalho, pensando um pouco, outro tema que está em debate aí, que é a NR1 dos riscos psicossociais, haja visto ao grande número de adoecimento e afastamento por depressão, por síndrome de Burnout e tantas outras coisas, né? Só para a gente ter uma noção de como que esse patrão iria reagir frente a esses questionamentos. Não sei se é possível trabalhar nessa lógica ou se eu entendi errado o exercício. É isso, obrigada. Na verdade, Tude, é o seguinte, nós vamos pegar essa engenharia de prompt e nós vamos colocar no GPT para ele rodar. Eu acho que muitas das questões que vocês colocaram, talvez se fosse o fato, a gente não vai fazer isso agora porque não vai dar tempo, mas para calibrar melhor e ser um assistente genérico de fato, talvez a primeira pergunta dele seja qual é o seu setor. E aí, a partir disso, ele vai qual é a sua categoria, porque aí a partir disso ele vai tentar simular uma mesa dentro das condições do setor público ou privado, e a gente vai ver se ele está de fato fazendo isso, né? Diga, Liliane, inclusive estou te devendo, hein, Liliane? Você entrou em contato Então, comigo? a minha pergunta é Perdão. bem boa, eu acho que até boba, mas não tem com relação ao processo da negociação, né, dos questionamentos, mas com relação, é, tudo desde da primeiro comando até aqui já é num assistente já formatado.
Isso aqui é um documento em Já, Word. já é no assistente que já vai estar formatado, isso? A gente vai pegar esse documento aqui em Word e ele vai se transformar numa instrução lá no chat GPT. Vou mostrar para vocês. Ah, tá, Viu? não, era essa a pergunta, se todas essas instruções já é para a gente colocar, para a gente começar lá desde o início, né? Isso, Então, a partir do momento que a gente colocar lá, a gente vai, com os quebra-gelo, com as coisas, a gente vai melhorando ele, que é essa perfeito, pergunta que assim, mas faltou isso, mas faltou outras categorias. Eu estou exato. entendendo que esse prompt é primeiramente para aquele outro iniciar o processo, correto? Exatamente, Liliana, perfeito. Aí, olha só, camaradas, agora, todo mundo tá vendo meu chat GPT aí? Tá dando para ver? Tá na tela, certo? Tá bom. Então, olha só, mais uma vez, voltamos aqui à barra lateral esquerda e vamos clicar em explorar, correto? Ao clicarmos em explorar, nós vamos ver que existem aqui os meus GPTs e este criar, ok? Então, eu vou clicar em criar e ele já vai me jogar para esta página, como a gente já conversou. E aqui eu vou pegar e jogar, opa, desculpa, vou jogar aqui toda a engenharia de prompt que nós fizemos aqui. Vou pegar, vou copiar e colar, correto? E vou salvar lá. Agora, só alguns detalhes que vocês esqueceram de mencionar. Ora, professor, o que você colocou? Notas finais. Lembre-se da importância das notas finais, aquela ideia de o GPT não ficar perdido no meio, né? Os exemplos práticos de automação é justamente para que ele tenha uma certa ideia de como os usuários vão interagir com a ferramenta, para que essa simulação possa ocorrer, né? O padrão invertido já foi falado, mas aqui também tem como é que fala? A persona, né? Enfim, tem alguns elementos aqui importantes, né? Veja só, o prompt é justamente o documento que está aí no link do documentos Google, viu? Aí vocês podem baixar. Eu vou colocar aqui simulador de negociação coletiva da CUT, né? Aí, descrição, simulador só para que a gente de negociação coletiva, né? Simulador que emancipa a classe trabalhadora. Vamos colocar aqui, só fazer um merchandising. Vejam só, logo abaixo nós temos as instruções, como vocês puderam ver. A gente poderia criar quebra-gelos, mas não vem ao caso. Que a gente pode até falar assim, ó, quero fazer uma negociação coletiva. Seria um bom quebra-gelo, porque aí eu já clico aqui e não tenho que ficar dando oi para ele, né? Eu posso fazer um outro, né? Por exemplo, usar o Tácito perguntou o que é o Zoft, ou como é que é? O que é o Batna e o que é o Zopa, né? Eu também Zopa. não sabia. Oi? Zopa. Isso. Eu também não sabia o que diabos era isso, né? Mas são técnicas, né, de negociação coletiva. E o BATNA também, né? O que significa? BATNA, né? Melhor alternativa por um acordo negociado, né? E a zona de acordo possível, né? Aí, obviamente que eu não fiz toda uma curadoria sobre isso, mas eu achei interessante montar o GPT e ele nos trazer essa informação que não estava dentro daquele meu repertório, né? E aí eu acabei mantendo aqui para ver o que seria isso, para ajudar a ser um simulador que também ajude a pensarmos, né? Esses elementos, né? E que ele possa nos ajudar. Logo abaixo, nós poderíamos encarregar arquivos aqui, como eu havia dito, né? Assim, a gente já tocou muito nesses assuntos do que é a base de conhecimento dele. O modelo recomendado. Eu vou colocar aqui o ChatGPT 5, para que ele dê uma resposta relativamente rápida, e aí a gente possa escolher se ele vai ser um modelo que vai utilizar um modelo automático, ou se ele quiser fazer o pensamento mais profundo, isso fica a critério do comando que a gente for dar para ele.
Aí, olha só que interessante. Ele tem alguns recursos aqui que poderiam enriquecer, né? Quando a gente criou o primeiro simulador de negociação coletiva, não tinha um recurso de busca na web. Não tinha lousa, não tinha geração de imagens. Eu acho que a lousa aqui não precisa, porque ele é um recurso educativo. Só se fosse para. Até pode ser, né? Para a gente pensar, por exemplo, compilar toda a negociação coletiva, isso poderia ser feito na lousa, né? Se a gente avisasse. E aí teria que dar um ajuste fino lá na instrução. Intérprete de código e análise de dados é isso, é a gente poder, por exemplo, fazer com que ele transforme a negociação que foi feita, a simulação, num documento em Word, num PDF, porque ele acessa o Python e consegue transformar aquilo que ele escreveu em um documento propriamente dito. Então, eu vou deixar todos os recursos aqui, sabendo que muita coisa pode dar errado nesse processo, mas faz parte, né? Quem mexe com engenharia de prompt, com a criação de assistentes, sabe que tudo isso é de acordo com acerto e erro. Pessoal, então vamos lá, explicar tudo isso. Nós temos agora a parte de configurar o assistente. E aí, vamos testar aqui. Quero fazer uma negociação coletiva, então vou clicar nele aqui e ele vai me dar uma pré-visualização. Olha lá. Vamos preparar a simulação da mesa de negociação coletiva. Antes de iniciarmos, quero coletar algumas informações básicas para personalizar o cenário e deixá-lo mais realista possível. Aqui, dialogando com o Tasto, que os camaradas falaram, além do salário, a gente também pode colocar algumas coisas, né? A gente tem que primeiro avisar qual que é o tipo de sindicato que nós estamos trabalhando e o salário dos trabalhadores. Então, nessa pergunta aqui, a gente pode dar complexidade para ela. E vejam só, eu posso, inclusive, usar o mecanismo de microfone, né? Que ele vai transformar o que eu estou dizendo em texto. Aí eu queria perguntar para vocês, alguém poderia sugerir aí um sindicato e salário? Ou dar o mínimo de contexto? Pode escrever aqui no chat, como vocês responderiam aqui. Aí eu seleciono uma das respostas, pode ser? Ou se quiserem falar também, fiquem à vontade. O piso nacional dos professores. Como é que De é? acordo coletivo. Peraí, um de cada vez. Ah. A Ivone tinha falado aí, Ivone, diga. O piso nacional dos professores. Piso nacional dos professores? Mas a pergunta é a seguinte: qual é o salário atual dos trabalhadores representados pelo seu sindicato? Nós temos que dar uma resposta para tentar responder essa pergunta. Então, digitem aí no chat e eu vou escolher uma delas. Ou, se não, caso alguém queira falar, por favor, levantar a mão e aí eu abro o espaço aqui para vocês falarem, né? Para a gente responder essa primeira pergunta. Sejam rápidos, para a gente conseguir fazer a calibragem da engenharia de prompt aqui do assistente, né? Como vocês podem ver, tem uma... Vocês entenderam isso aqui, né? Nós estamos numa página de teste, antes de publicar, né? Não é necessário ele saber a categoria ou sindicato? Sem dúvida, Tasso. Por isso que a gente precisa de colocar isso aqui. A gente tem que eleger alguma, entendeu? A gente tem que começar de algum ponto de partida, né? Eu posso começar aqui também e ligar o stalinismo, não tem problema. Mas eu quero ouvir vocês, entendeu? Eu quero saber, assim, né? Eu quero saber como vocês responderiam essa pergunta aqui, né? Colocando a categoria do sindicato, salário, enfim, né? Só para a gente tentar fazer uma simulação. E aí eu escolho uma delas. Pode Olha ser? alguma categoria de vocês, pessoal, para É, a gente tocar, só para a gente ver no que isso vai dar. isso. Desembucha aí, pessoal. Desembucha. É? Tá lá. Vai, Rogério, qual a tua jornalista aí, ó, pronto, um aí Pronto. colocou, Aí, ó. jornalista. A Priscila Analista veio. de tecnologia, ó. Bom, esse aqui é bom. Analista de tecnologia da informação, a gente não tem. 3.290. Tá. Então, eu vou pegar esse aqui. A Priscila jogou aqui também os sindicatos empregados. Vou colocar aqui, analistas de tecnologia da informação. De onde? De onde? Pernambuco, né? Do Pernambuco. Pernambuco, isso. Aí eu poderia colocar assim, ó, RS 3.290 mil, né? 3.000. Não, eu acho que não precisa de tanto, né? Ele entende números, né? Então vamos ver. Se não tiver entendendo, ele está errado.
Então, R$ 3.290. Vamos ver quem está respondendo. Obrigado pela informação. Segunda pergunta, qual foi o salário negociado no acordo coletivo anterior? Por exemplo, valor após o reajuste do último ano. Diga, Reinaldo. Agora vai ter que ser uma interação aqui. Quanto que Esse é o foi? valor negociado agora há pouco, né? Então, eu Tá. pegaria, informo, Vamos supor. respondo para ele ou eu pego o valor anterior? Posso pegar também Pega o aqui. valor anterior, mas vamos supor um valor. Não precisa ser. Você acha que foi 3 É, mil e. 3.150. Tá. RS 3.150. Então veja que ele está fazendo um diagnóstico aqui, né? Perfeito. Isso mostra um reajuste anterior de cerca de 4,4%, o que é um dado importante para avaliarmos a progressão salarial. Terceira pergunta: quais são os principais pontos de pauta para essa negociação coletiva? Aqui respondendo o Tácito, a TUD, aqui a gente pode colocar outras cláusulas, além da do próprio salário, entendeu? Ele já está programado para tentar programar. Quais são as outras pautas? Diga aí, Não, Renato. quais são os principais pontos de pauta? Isso. Desculpa, aumento salarial e PLR. Aumento salarial e PLR. Tem mais Acho que alguma? teria que incluir redução da jornada. Tá. Isso. E formação também. Quê? Formação. Tipo assim, um técnico de tecnologia fazer um curso de IA, enfim, ter acesso à formação. Além disso, queremos Qualificação profissional. qualificação profissional em IA. Pode ser? Só para a gente. Beleza. Ó, excelente pauta, equilibrada entre valorização econômica, salário PRL e melhoria estrutural. Quarta pergunta: quais são as principais preocupações dos trabalhadores nesta negociação? Por exemplo, perda do poder de compra, sobrecarga de trabalho, pressão por produtividade, falta de reconhecimento, etc. Vamos colocar aqui alguns desses exemplos, só para a gente andar? Perda de compra. Ó, diga, Reinaldo. Eu colocaria que não deixa de ser isso, né? Mas perda de poder de compra, do vale alimentação. O pessoal, quando é muito que o valor do ticket não paga, não paga o almoço, né? Então, mas é perda de poder de compra, né? Eu colocaria a jornada muito extensa, sem tempo para qualificação. Ok. Boa. O que mais? Saúde do trabalhador. Assédio moral. Assédio moral. Assédio moral. Isso. Moral no trabalho. Agora o pau vai torar aqui, menino. Saúde do trabalhador, né? Se bem que não, peraí, desculpa, eu já ia falar um negócio besteira aqui. Saúde do trabalhador. O que mais? Aqui tá bem genérico, né, pessoal? Então, vamos representação pensar... sindical, garantia de representação sindical e acesso. Garantia de representação sindical. Só que, olha só, eu não sei como funciona, né? Mas ele vai dar resposta genérica. Saúde do trabalhador é uma categoria ampla, né? Mas eu acredito que, por exemplo, os bancários, vamos pegar os bancários aí. Meu pai também foi bancário, eu lembro dessa história. A ideia do LER, né? Isso é uma doença específica do trabalho. Ou, por exemplo, o caso de silicose dos trabalhadores vinculados às pedras ornamentais. Quer dizer, quanto mais... A gente vai trabalhar de forma genérica aqui, mas quanto mais detalhe for dado para a inteligência artificial, mais ela vai se aprofundar. André, e se a gente colocar ali saúde do trabalhador, risco psicossocial? Ok. Eu acho que podia NR1. ser como reivindicação, porque, por exemplo, o trabalhador aí de tecnologia, ele certamente tem LER. Que ele passa o dia inteiro no computador. E se ele não tiver uma cadeira boa, uma mesa boa, ergonomia, né? Ele vai desenvolver um monte de problemas. Aham. Ó, então vou colocar assim. Aí olha só o que eu estou fazendo, né? Assédio moral no trabalho. Lembre-se que eu sou meio metódico, né? Garantia
de representação sindical. Então, nós elencamos 6 pontos, correto? Burnout certamente. Ergonomia, isso é saúde do trabalhador, né? É. Nas cláusulas sindicais, colocar alguma coisa, acesso às dependências, reuniões setoriais, Acesso às dependências? Como assim? para poder fazer a reunião com os trabalhadores. Ah, tá. No ambiente de trabalho, ok. Pode ser sim, Tony? Eu acho que é Beleza. liberdade sindical. Tem a ver. Isso, então vamos colocar assim, ó, Especificar. Melhorar, Especificar. liberdade sindical. Aí, ó, liberdade sindical, né? Isso. Vamos ver o que o robozinho vai responder para nós? Vamos lá. Você trouxe uma pauta abrangente e muito bem estruturada, que toca tanto em questões econômicas quanto sociais e sindicais, que é essencial para uma negociação equilibrada. Última pergunta antes de iniciarmos a simulação. Vocês possuem algum dado comparativo com outras empresas dos setores? Por exemplo, salários médios, benefícios ou jornadas praticadas em empresas similares no setor de tecnologia da informação. Ele já está lendo, tá vendo? Já falou de tecnologia da informação também. Diga, Reinaldo. Não está aberto seu microfone, companheiro. Desculpa, a gente fez um estudo no ano passado para comparar as convenções em todos os estados, né? Brasil, com apoio do DIEESE, né? E tem esse trabalho aí. Um planilhão, né? Se quiser, eu posso tentar acatar aqui, mas acho que é melhor descrever, né? Foi feito um estudo no ano passado em parceria com o DIEESE para comparar o quê? Desculpa. As convenções de cada estado. As convenções de cada estado. Dê um exemplo. Você lembra de algum dado específico? Não, por exemplo, a gente comparou o valor do ticket de alimentação. Nós aqui somos dos maiores. Você lembra de algum? Deixa eu tentar abrir aqui a planilha. Não lembro, não. Mas, por exemplo, outro ponto que a gente avaliou os pisos, né? Aqui em Pernambuco a gente tem determinado esse valor do piso aí, chega em São Paulo é outro piso, DF é outro, né? Então a gente comparou as convenções para ter esses parâmetros aí para levar para nossa negociação, né? Isso. Vamos supor, o ticket de alimentação de vocês é quanto? Agora foi para R$ 39, era 37. R$ 39. Enquanto, vamos colocar aqui só para... Vocês estão vendo que eu estou praticando fake news, né? Mas assim, é só para a gente brincar. Enquanto que em São Paulo, o ticket alimentação é de 45, pode ser? Você achou? Pois é. É só para a gente brincar aqui, não é para... André, pode botar assim, significativamente superior? Pode. Para dar ênfase, né? Que aí ele entende também que esses números não são pequenos, né? Para a categoria. Essa contextualização me parece ser interessante. Mas aqui é só para a gente simular. Tudo bem, Reinaldo? Tranquilo? Beleza. Beleza. Então vamos meter bronca aqui. Vamos ver. O que ele vai fazer? Olha lá. Ele ter dados do DIEESE é uma base muito forte para a argumentação sindical, pois dá legitimidade técnica comparativa à pauta, especialmente ao discutir poder de compra e equidade regional. Agora que temos todas as informações, podemos dar início à simulação de mesa de negociação coletiva. Segue o cenário da negociação. Empresa Tec Nordeste, local Recife, setor tecnologia da informação e o contexto. A empresa teve crescimento moderado de 6% no último ano, mas enfrenta aumento de custos operacionais e pressão por produtividade. O Sindicato dos Analistas de TI apresenta a seguinte pauta principal: aumento salarial acima da inflação, implementação de PLR, redução da jornada semanal, programa de qualificação IA e reforço de garantias sindicais e combate ao assédio moral. Eu serei o representante da empresa patrão. Você representará o sindicato de analistas. Início da simulação.
Bom dia a todos. Agradeço pela presença do sindicato. É educadíssimo, né? Se fosse um burguês desse aqui, meu amigo, estava bom demais. Sabemos que o setor de tecnologia tem enfrentado desafios importantes e valorizamos o trabalho dos analistas da nossa empresa. Entendo que um dos principais pontos de pauta é o aumento salarial. Poderiam, por favor, apresentar a proposta inicial de reajuste que o sindicato está reivindicando e a base usada para chegar a esse percentual? E aí, o que que nós vamos responder? Aí a gente pega, por exemplo, o crescimento do setor no Brasil, por exemplo, deixa eu catar aqui. Sim. Esse 6% que ele coloca aí não. A gente pode argumentar também que é a inflação do período mais X% de aumento real. Isso, perfeito, exatamente. Tá, Tude, como que você faria o prompt para, vamos discutir as artimanhas da negociação? Porque, no final de contas, aqui já é uma técnica que nós estamos desenvolvendo, correto? De como que a gente vai argumentar. Eu acho que a gente poderia colocar o repasse integral da inflação do período, mais o reajuste, um aumento real, baseado no crescimento da empresa ou algo assim que a gente possa Tá. Acho que eu pegar. consigo colocar no chat aí, André. Bem legal, o justificativozinho aqui, ó. Aí. Cadê? Sei lá. Ah, você vai pôr no chat? Tá. O que a Tude já está colocado aqui já dá para também a gente brincar. Vamos colocar assim? Pode ser? Só para a gente ver ele rodando, que a grande ideia aqui, pessoal, é a gente ver como se dá essa simulação. Mas pensem comigo, que interessante seria se o Reinaldo tivesse lá com a direção argumentando e tentando discutir isso, né? Junto com a categoria. Pode mandar. Ah, o Reinaldo mandou aqui? Deixa eu ver. Ah, beleza. Aí o Reinaldo coloca: a economia do Brasil apresentou em 24 resultados surpreendentes em relação às expectativas do mercado, com o PIB crescendo 3,4% segundo o IBGE. Em relação ao setor de TIC, segundo dados da empresa mensal de serviço do IBGE em 24, a variação de receita foi de 9,6, enquanto que o volume de serviço cresceu 7,9. Segundo publicação de fevereiro, o Porto Digital cresceu 14% de faturamento e alcançou 6,2 bilhões, empregando mais de 21.500 mil. Enfim, parece que está um argumento sólido, né, Túlio? Vamos colocar ele aqui? Podemos? Lá embaixo, aí tem a pedida, ó, a perda salarial com base no IPCA acumulado do período acrescido 4,9%, correspondendo ao crescimento do PIB de Pernambuco em 2024. Então, a gente cita um cenário ali, mas no final a pedida é como a Tudo Isso. falou. Agora, manda isso lá no WhatsApp para mim, por favor, porque eu não consigo, pelo chat aqui, pegar. Aí acho que é um diferencial, porque o repasse integral da inflação, a gente tem que dar o índice, né? Nosso, normalmente é o INPC, aí tá com a base o IPCA, né? Aham. Difere, né? Isso. Eu vou colocar Você mandou no lá, Renan? WhatsApp, né, Manda André? aí para mim, por favor. Pessoal, tá fazendo sentido isso? Vocês têm alguma questão? O robozinho está se comportando de uma forma razoável para a gente pensar numa formação, numa simulação de, de assistente de IA? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que ir respondendo, né? Vou pegar aqui, vou voltar aqui à tela, só para não. Deixa Esse eu voltar robozinho tá aqui. muito complacente, muito bonzinho. Muito complacente. Pois é, aí que está a questão. Aqui é uma, digamos, é um experimento, né? André, posso só fazer um comentário? Quando eu sou formadora da CUT desde 2001, né? Quando a gente fazia os cursos de formação da CUT em negociação coletiva, que colocava nossos companheiros e companheiras serem patrões, você não tem noção no que se transformavam os trabalhadores. Eram piores que os patrões das mesas de negociação, meu Deus. Lembra, Adriana, disso? Vamos lá, Tasto. Com Então, eu certeza, acho que Tude. Lembro sim. naquelas questões que ele diz lá, olha, você traz aqui questões importantes, ele não colocou a questão da saúde, naquelas 4 questões lá, né? É A verdade. outra que eu acho que é interessante é incluir o argumento de estar pedindo um aumento salarial, né?
que houve aumento do índice de custo de vida do DIEESE, né? Que é um bom referencial. Não estamos pedindo aumento salarial apenas por aumento salarial, é porque o custo de vida aumentou também, né? Isso. Exato. Então, vejam só, são vários argumentos que vão sendo feitos e que numa interação dessa, porque o que que eu quero que vocês pensem aqui, né? A ideia é a gente fazer a simulação e, obviamente, nós não vamos entrar nos pormenores do do que se trata aqui de uma simulação de categoria, mas ver como esse assistente está trabalhando essas lacunas, porque aí tá, eu acho que teve um problema que foi nosso. A gente colocou como reivindicação PLR, vou voltar aqui só para a gente lembrar. Redução da jornada, programa de qualificação, e não colocou como reivindicação saúde, a gente colocou como preocupação. Quando ele nos perguntou se era preocupação, aí a gente colocou a preocupação. Então, a meu ver, parece que ele entendeu isso aqui de forma secundária, né? Tá, vamos ver como que ele está se comportando. Alguém gostaria de ler para mim, por favor, o patrão? Só para a gente ver se ele está sendo um bom patrão? Posso Reconheço que fazer? o setor de tecnologia em Pernambuco teve bons resultados, especialmente com o avanço do Porto Digital. No entanto, precisamos ser realistas quanto à capacidade de repasse de custos. A nossa empresa, embora inserida neste contexto positivo, trabalha com contratos de serviços firmados antes desse crescimento e com margens apertadas devido ao aumento de custos de energia, software e infraestrutura de nuvem. Um reajuste total de 10,65%, 5,75 mais 4,9, seria neste momento muito difícil de absorver integralmente, sem comprometer o equilíbrio financeiro da empresa. Continua? Gostaria de entender melhor. O sindicato estaria disposto a considerar um reajuste escalonado, por exemplo, uma parte agora e outra no meio do próximo ano, ou propõe que o reajuste integral seja aplicado de uma só vez? Jairo, você queria falar aí? Diga, companheiro. Não, ia só ler, Ah, tá. colocar Mas o para que que você ler. acha aí? Se eu fosse perguntar para você, que o sindicato estaria disposto a considerar um reajuste escalonado ou propõe que o reajuste integral seja aplicado de uma só vez? O que que você pensaria a respeito? Bom, nós estamos ainda num contexto de defensiva, né, de manutenção, né, muito embora estivemos num momento pior, né, de manutenção dos direitos, da recomposição salarial e pouco exigimos em relação ao aumento real. Agora a gente está num processo de modificação, mas eu acho que ainda vale a possibilidade. Aí vai depender do time da mesa, né, André? Porque dependendo da situação real, é possível a gente bancar um reajuste, né, dependendo né, de como a negociação está indo, a gente pode sugerir, num determinado momento, o escalonamento, como tem acontecido. Ótimo. O Jair trouxe uma coisa interessante que a gente poderia tentar bugar a IA. O que que é bugar a IA? É tentar fazer ela pensar mais. O Jairo está dizendo aqui cenários que podem acontecer. Por exemplo, cenário otimista, a gente vai para cima. Ah, se o patrão estiver, se você estiver mais suscetível, eu proporia tanto. Se você não estiver tão suscetível, eu proporia tanto, né? Enfim. Eu quero ouvir mais, né? Reinaldo, Tude, demais camaradas também participem, que eu acho que aqui é a hora da gente ir vendo e fazendo os ajustes finos, né? Aliás, por favor, Reinaldo, se você me permite, eu vou passar a palavra para o Tony, e aí depois eu passo para vocês dois, pode ser? Que o Tony ainda não falou. Diga, Tony. Se é para fazer ele pensar, a primeira coisa que tem que fazer, se for para escalonar, qual seria a sua proposta? Ah, muito bem. Aí, ó, o chão é brabo, já jogou para IA pensar, boa, né? Reinaldo e Tude. Diga, Reinaldo. Eu responderia assim: o sindicato está disposto a considerar? Sim, estamos dispostos, mas eu acho que é interessante pedir para ele avançar na pauta, né? Porque ele chegou no primeiro ponto aí, né, que foi Isso. colocado, que é o reajuste principal, né? Mas e o restante, para a gente entender o todo, né? Eu devolveria. Aham. Também queria entender melhor Ah, tá. em relação aos demais itens, alguma coisa assim. Certo.
Então, eu vou colocar aqui a pergunta Pode ser do que ele Tony. entenda, desculpa, só para me fazer entender, pode ser que ele entenda que esse ficaria um ponto fechado, entendeu? Para depois Isso. avançar para os demais da pauta. Tá. Eu vou te ouvir de novo rapidinho, mas eu quero ouvir a Tude primeiro, só para entender melhor a sistematização. Diga, Tude. Eu faria a pergunta para ele do seguinte: existe em escalonando e neste período a empresa melhorando, é possível vir um reajuste a mais? Ó, então, olha só. Eu estou tentando contemplar todos. Eu quero entender o seguinte: se na pergunta que o Tony fez. Ô, Tony, você quer falar mais uma vez? Não, né? Tá. Desculpe. Não, não tem problema não. Ó, se fosse para escalonar, qual seria a proposta de reajuste escalonado? Não é isso que foi perguntado? Aí o Reinaldo falou, além disso, me ajuda de novo aí, Reinaldo. O que que você tinha falado? Quais são as outras pautas? É, exatamente. Além disso, precisa entender Aham, sua visão em relação aos aham. demais itens da pauta. Com, com relação Sobre aos demais itens da sobre. pauta. Ô, vocês apertam mesmo, hein? Mas muito boa, muito Vamos boa. botar ele para pensar aí, né? Ó. Ah, que ótimo, Sheila. A Sheila tá falando que já terminou o roteiro dela lá, né? Olha que legal. É, Alguém poderia ler para mim, por favor? Hein, Ao André, invés... antes só Vai lembrar, lá. tu colocou aí, numa negociação, meu filho, isso daí é bem mais tenso, isso daí é moleza, essa IA tá muito moleza para nós aí. Tá, moleza, moleza. Isso. Né? É um robô, né? A gente pode, inclusive, tentar colocar personas assim, emocionais no robô. Salvo engano, o Pedro também fez um que você escolhia o estilo do patrão, né? É mais agressivo, menos. Eu acho que isso também ajuda a dar um contexto de realidade. Mas aí fica a cargo de vocês também colocarem mais esses elementos, né? Fazerem com que a inteligência artificial ganhe mais riqueza de pensamento. Já, você pode ler para nós, por favor? Sim, excelente posicionamento. Você manteve a postura assertiva, pedindo contraproposta concreta e amplitude da pauta. Isso demonstra maturidade negocial e domínio do processo. Patrão, assistente. Perfeito. Vou trabalhar nossa proposta de forma transparente. Proposta de reajuste salarial escalonado. Diante da nossa atual capacidade financeira e da expectativa de novos contratos, a partir do segundo semestre de 2025, propomos 5,75 reposição integral do IPCA acumulado a partir de março de 2025, 2,5 adicional a partir de setembro de 2025, condicionado à manutenção do faturamento positivo da empresa. Isso resultaria em um reajuste total de 8,25% no período, representando um avanço em relação à inflação, mas de forma sustentável para a empresa. Segue? Vai lá. Quanto aos demais pontos da pauta. PLR. Estamos abertos à criação de um programa de PLR vinculado a metas de produtividade e desempenho coletivo. Podemos iniciar com uma meta piloto semestral para testar o modelo e, se bem-sucedida, institucionalizá-lo no próximo acordo. É um filho da puta, né? Redução de jornada de trabalho. A empresa reconhece a sobrecarga relatada, mas entende que reduzir horas sem reajuste de produtividade pode comprometer entregas e contratos. Podemos discutir a implementação gradual de uma política de flexibilização, como sexta-feira reduzida ou banco de horas mais justo. Pelo menos reconhece que o banco de horas é injusto, né? Em vez de redução direta de jornada. 3. Qualificação e inteligência artificial. Totalmente alinhado com os nossos objetivos estratégicos. Propomos criar, junto ao sindicato, um programa de formação em inteligência artificial,
com ênfase em automação e análise de dados, em parceria com instituições locais, como a Porto Digital. O investimento seria compartilhado. A empresa oferece 40 horas anuais remuneradas para capacitação e o sindicato pode indicar cursos prioritários. Quarto ponto: saúde, assédio moral e liberdade sindical. Comprometemos-nos a reforçar as políticas internas. Implantar um canal independente de denúncias sobre assédio moral, criar um comitê de saúde e bem-estar social com participação sindical e garantir acesso regular dos representantes sindicais às dependências da empresa para acompanhamento das condições de trabalho. Agora gostaria de ouvir o sindicato. Dentre esses pontos, quais são considerados prioritários e não negociáveis? E em quais vocês veem margem para negociação? Perfeito, Jário, muito obrigado. Olha só, não era para fazer, mas a Sheila que fez o assistente dela enquanto nós estamos aqui. Então, fiquem tranquilos. A ideia é da gente também, coletivamente, tentar fazer isso aqui juntos, né? E ver como que tá as respostas. Eu queria ouvir um pouco do que vocês estão achando com relação à complexidade do GPT, as lacunas. Eu acho que seria legal a gente abrir uma rodada aqui, né? O Jário já até elogiou o patrão, né? Teceu belas palavras floridas para ele, né? Então, seria legal a gente ouvir também um pouco do que vocês estão achando disso aqui, né? Está fazendo sentido, né? E, enfim, se ele está razoavelmente adequado, né? André, eu queria Diga. reforçar essa ideia de que, num modelo, né, eu acho que ele que está dando conta de trabalhar, ou de atentar, ou de registrar um discurso bastante próprio, né, em defesa do negócio empresa, né, e no sentido de justificar sempre qualquer avanço das cláusulas de um acordo coletivo ou de uma convenção, dependendo, né, do crescimento da empresa. Então, essa lógica, né, da negociação a partir do viés patronal, ela está bastante presente. Legal. Bacana. Mas também queria destacar, assim, isso vale no sentido de preparação muito para uma mesa de negociação, mas a gente sabe que numa mesa de negociação, dependendo do contexto específico, como você já mencionou, né, da própria negociação, fora contexto econômico, etc., mas, né, o time da negociação ele só é possível mesmo no contexto real. Isso aqui é uma aproximação do real, né? Então, era Isso. esse destaque que eu queria fazer. Perfeito, camarada. Muito obrigado. Diga, Tony, depois. O modelo aí ele apresenta bem assim um patrão que quer colocar o sindicato, né, na negociação como não como o representante dos trabalhadores, mas como mediador do processo, no sentido de, por exemplo, quando ele fala aí na questão dos cursos, o sindicato vai indicar os cursos. Então ele coloca o sindicato não mais como protagonista no sentido de representar os trabalhadores, mas como um mediador do processo da crise entre a empresa e os trabalhadores. Ou seja, transforma o sindicato nesse sentido numa esponja. Muito estratégico isso, que muitos patrões fazem isso. Quando aponta, Legal, legal. porque o patrão ele faz isso, né? Ele coloca o sindicato como uma esponja, né? Entre a necessidade do trabalhador e a condição da empresa fazer. No caso específico, você vê aí também na questão da PLR. Quando ele diz, não, vamos fazer um modelo aqui, 6 meses para testar, né? Depois a gente implementa isso como padrão, mas na questão do curso fica bem claro isso, né? A gente vai fazer aqui um curso, a gente banca, mas o sindicato que vai indicar os cursos que o trabalhador quer. E é interessante porque também ele coloca estrategicamente isso, não, a gente vai fazer um curso de inteligência artificial. Por quê? Porque você vai diminuir aí também o custo com mão de obra. Então vai também reduzir a quantidade de trabalhadores. Isso aí também é interessante, assim, o modelo para trabalhar e pensar isso. Acho que é importante. Sim, legal. Que bom que tá dando essas reflexões, né, cara? Acho que a ideia de usar já nesse lugar, né,
justamente essa, né? Diga, Tude, depois a Sheila. Então, André, eu queria só, se possível, você descer um pouquinho lá, ou voltar lá onde a gente fez a pergunta em relação ao reajuste. Só para ver, porque eu achei interessante que nós fizemos aí, da questão da proposta, acho que tem que voltar. Mais Sobe um um pouquinho pouquinho? agora. Não, sobe. Aqui, ó, essa aqui foi a pergunta que a gente fez depois do reajuste Se fosse escalonado. para escalonar, qual seria a proposta de reajuste? Depois a gente colocou algum outro, ou não? Aí foi a questão do Tony e do Reinaldo, né? Além disso, preciso entender sua visão com relação aos demais itens da pauta. E aí Eu achei que a gente tinha colocado na lógica de falar que do crescimento da empresa, sim, do ele colocou. faturamento. Ele Porque, colocou aqui. não, eu achei que nós tínhamos colocado alguma coisa, porque ele logo inverteu a lógica, era isso que eu queria, que ele Entendi. condicionou. A ideia não era condicionar, era escalonar e aumentar. Você entende? A proposta que eu tinha argumentado ali era de que a gente poderia escalonar, né? Mas se nesse tempo a empresa tivesse um crescimento maior, se ele também daria um reajuste Entendi. maior. E ele inverteu a lógica. Ele jogou para nós o seguinte, que ele daria aqueles 2,75, eu acho, condicionado ao crescimento da empresa. Ou seja, ele está tirando a pauta que a gente tinha colocado num primeiro momento, ele diminuiu, né, da nossa proposta no escalonamento. Se você for olhar, porque ele condiciona. A gente pede 5,75 mais 4,90, se eu não estou enganada. Isso. Na justificativa, ali, ó, 5,75 mais 4,90, né? Aí ele apresenta a proposta. Aí depois ele coloca, ó, 5,75 a partir de março e mais 2,5 do adicional, condicionado à manutenção do faturamento da empresa. Quer dizer, se a empresa não fatura, não manter o faturamento, a gente fica com 5,75, os 4,90 já era. Com escalonado, né? Foi uma coisa que eu observei. É o patrão se fazendo de bobo, né? Menino, você tá achando que esse robozinho aqui tá bravo. Diga, Sheila. É engraçado que eu fui fazendo, de acordo com quando você ia preparando lá, eu peguei e montei o meu. Coincidentemente, eu e Reinaldo, né, coloquei de TI, fui fazendo a proposta, a argumentação foi mais ou menos parecido, né? E aí ele vai perguntando a contraproposta. Eu devia ter mudado a persona, passei a peste dos infernos, que é o patronal de TI aqui do setor privado, que é uma praga. Sabe o que é a praga? Mas aí foi esse patrão bacaninha, bonzinho, né? Que aí ele foi legal. No final eu fui bem avaliada como negociadora, porque eu apresentei, né, informações argumentativas que ele classificou como boas, que é a história do PIB, né? De inflação, o crescimento do setor. Fiz o comparativo com outras empresas, desde salário, etc. e tal. Uma das coisas que eu propus era a implementação da jornada híbrida, né, do trabalho, e aí ele propôs aí fazer um GT, aí eu dei pedir tempo, enfim, no final saiu legal. O que eu acho que a gente pode utilizar, sabe, André? Porque aí quando você vai fazendo, aí você vai se vendo negociando, né? Por exemplo, assim, eu não me informei, por exemplo, uma dificuldade que nós temos gigante no setor privado, que é a mobilização da base, que é uma base difícil de você mobilizar, porque além de ser muito pulverizada, tem o medo de demissão, é diferente do setor público, né? Então, para você mobilizar é extremamente difícil. É pulverizada, uma boa parte dela trabalha no virtual, né? Então, assim, eu não sei se eu teria como colocar isso lá dentro, para ao Isso. final da Faça isso. negociação ele chegar e dizer, olha, tenta flexibilizar por aqui, mas talvez seja melhor para você mobilizar a base, esse Perfeito. ponto aqui, para eu priorizar o que realmente mobilizaria a base.
entendeu? Isso. Ao final saiu uma proposta que ele disse: você quer levar para a Assembleia para avaliação? Aí eu, sim, eu vou levar para a base avaliar, depois a gente volta e tal. E aí ele me dá uma série de alternativas, material, argumentativo para a Assembleia Pronto. presencial, virtual, vídeo, tudo, né? Porque aí veio o reverso, ele veio me perguntando se eu quero e eu vou respondendo. Mas eu acho que é o meu alimentado, o meu assistente, né? Isso. O que eu preciso passar para ele para dizer: ó, o patrão é ruim, é uma praga de Isso. desemprego. Mesmo eu argumentando com isso, ele vai rebater e etc e tal, mas eu Isso. achei interessante. Mas foi muito para Legal. minha É reflexão isso, mesmo. gente. Sheila, perfeito. Assim, vocês têm que dar o máximo de contexto. Depois eu vou mostrar. A gente vai criar o GPT aqui e aí eu vou mostrar como que vocês podem fazer isso de forma acelerada, lembrando da técnica do clichê que eu havia dito, que a Viviane até falou aqui, do jornalismo, etc. Vou lembrar disso aqui também. Diga, Liliana. Então, a pergunta, porque quando fala ali, né, que ele dá umas respostas ali, porque lá no prompt, lá atrás, a gente colocou o assistente patrão também, né? E a gente colocou alguns comandos ali no assistente patrão, né? E daí, assim, ele está juntando as informações, né? Então, se a gente mudar aquele comando do assistente patrão, também pode mudar essas respostas que ele deu. Claro. Se a gente fosse calibrar, é que nós não vamos fazer isso agora. É isso, a minha pergunta é essa, tipo assim, porque, tipo, essas respostas que ele dá, né, é meio que parecido com as respostas que a gente tem real, né? Hoje, numa mesa de negociação, se tu senta, tu tem algumas respostas assim. Aí, a pergunta era essa, tipo, se mudar o prompt lá atrás, possivelmente vamos ter uma outra resposta? Aí que está a arte do negócio, Liliana, que é vocês testarem isso. Por exemplo, se eu vejo que ele está muito, né, digamos assim, muito polido, né? Parecendo um lord inglês. Aí eu vou mudar as instruções e vou colocar assim, ó, eu vou abrir às vezes uma seção, estilo da persona do patrão, mais rígido, moderado, flexível, né? E aí, antes de começar a perguntar o salário dos trabalhadores, a gente poderia colocar duas coisas, não só essa da persona, qual é o tipo de patrão que você tem que lidar, poderia fazer uma série de gradações, de 0 a 10, né, de perfis psicológicos, enfim. Aí é o que é a criatividade nossa e como a gente enxerga a realidade que vai nos ajudar a pensar. Somado àquela questão que a Sheila colocou. Como é que eu vou para uma negociação coletiva só organizando a pauta? Isso é um problema desse assistente que a gente criou. Se esse assistente não sabe que a base é fragmentada, que não tem esse contexto, ele não sabe. A gente poderia tentar colocar, por exemplo, uma análise rápida de fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças do sindicato. E vocês irem elencando. O jogo vai ficando complexo, mas vai de acordo com o que vocês desejam, né? Eu acho que a ideia aqui é meio que mostrar isso. Gente, aí eu faço a pergunta para vocês. A gente tem dois caminhos aqui. A gente terminar de fazer essa negociação para ver a nota, que eu queria falar um pouco sobre isso, mas não necessariamente a gente precisa terminar a negociação, e ou a gente já partir, que eu acho que o tempo está meio curto, né? A gente já cria e eu mostro para vocês como que eu quero que vocês façam a adaptação dos assistentes. Pode ser? Que vocês querem terminar aqui a negociação ou a gente já pode partir para a próxima etapa? Deu para ter uma ideia do assistente, não deu? Tranquilo? Podemos então partir para a próxima ou vocês querem terminar? Acho que a próxima Termina para a etapa, gente ver aí. Oi? eu Diga, prefiro Tati. a próxima etapa já. Tá, beleza. E aí, é porque a Sheila quer ver o negócio da avaliação, né? Eu vou falar sobre isso. Aham. Não, Sheila, aliás, a Sheila poderia contar para nós como que foi, já que ela fez, que aí a gente já parte para a próxima etapa. Conte um pouco, fala aí o que que ele deu de avaliação, só para eu falar um pouco sobre isso também, que eu vou dar uma dica de como É, calcular isso deixa, aqui. deixa eu ver aqui, que ele já falou tanta coisa. Tá. Deixa eu mostrar aqui. Mas só essa coisa da nota, ele te deu quanto, 0 a 10? É, cadê? Só um pouquinho, que eu vou dizer a avaliação. Um pouquinho.
Tá, eu já vou Tá? pro... Ah, tá, vou criar aqui. Quero que você faça uma imagem em arte pixel para a logo deste GPT. Posso falar, André? Pode, diga, Sheila. Bem, Aqui, ele gente, falou eu estou assim. gerando a imagem do perfil dele, rapidinho, desculpa. É só para Ah, mostrar para tá. vocês como que faz a imagem, né? Que eu Tá. posso criar uma logo aqui. Mas pode falar, Sheila, diga que. Ele fez assim: encerramos a simulação da mesa de negociação. Agora segue a avaliação da sua negociação coletiva simulada. Avaliação da rodada de negociação. Nota 9,2 de 10. Nota quanto? Análise qualitativa. Deu 9,2. Análise 9,2. qualitativa foi pontos fortes, argumentação baseada em dados concretos, viés, IPCA, PIB setorial, uso inteligente de escalonamento, mostrando flexibilidade e estratégia, proposta de benefício adicional, vale alimentação extra, como forma criativa de recomposição, discurso técnico objetivo e coerente com a pauta da categoria, boa capacidade de buscar convergência sem abrir mão dos princípios centrais. Aí, para melhorar, né, pontos de melhoria. Poderia reforçar mais o impacto social e motivacional dos ganhos, exemplo, retenção de talentos, produtividade, qualificação. Em futuras rodadas, pode explorar contrapartidas não financeiras, exemplo, treinamento, jornada flexível piloto, para ampliar o espaço de acordo. Resumo, Perfeito. você conduziu a negociação com base técnica, tática, de escalonamento, foco em resultado sustentável, postura típica de uma liderança sindical preparada. Na próxima rodada, o foco deve ser refinar os indicadores de acompanhamento PIB e produtividade e amarrar compromisso de médio prazo. Aí pronto, daí Certo. ele vai Ah, estar e tudo bem, é só para ter essa ideia, Sheila. Obrigado. É, Olha só, então vejam que ao final ele dá um parecer. Mas esse parecer é baseado em qual experiência? Nenhuma, né? não. Então, essa avaliação, por vezes, pode ser muito subjetiva. Eu vou passar a palavra para a Marcele, e aí eu vou falar um pouco sobre essa questão, vou criar aqui já o assistente para não perder, e depois eu coloco a imagem Eu aqui, quero porque parece que falar está dando problema. exatamente sobre essa coisa da imagem aí. Ah, E sim. não Diga. consegui, André, criar nenhuma Hum. imagem Por quê? dos meus assistentes. Ele dá aquele, deu um erro. Aí eu peço de tudo quanto é forma. Aí ele me manda um prompt. Eu falo, pode ser esse. Por fim, eu aceito até a sugestão dele. Teve um erro. Só consigo criar imagem se eu mandar uma imagem. Ah, tá. Então, Entendeu? eu acho que deve estar dando algum problema na plataforma, sabe? Porque esse Você é um bug conseguiu que eu criar nunca tinha visto. agora? Eu não consegui também, mas eu É, tendo deu a achar que é exatamente isso. esse erro. Tá bom. Exatamente igual. Tá. Não, beleza. Agora, voltando aqui à avaliação, que isso é importante. A Sheila, vamos pegar aqui o exemplo da Sheila. A Sheila foi avaliada em 9,2. Isso na opinião da inteligência artificial, correto? Mas a inteligência artificial não tem experiência e nem dados sobre o que deve ou não deve ser uma boa negociação coletiva, correto? O que que a gente ainda pode dar? A gente pode dar mais complexidade ainda à ferramenta se, por exemplo, eu anexo à base de dados experiências que eu acho que são bem-sucedidas de negociação coletiva usando o assistente e experiências mal-sucedidas de negociação coletiva também utilizando o assistente. Nisso, eu vou criando o meu 0 a 10. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Tá dando para acompanhar? Ou seja, a gente tem que, se é aprendizado de máquina, ela inclusive precisa aprender como nos avaliar. Porque, caso contrário, a gente não tem um parâmetro. Vou pegar o exemplo de um assistente de monitor de inteligência artificial que eu criei de história econômica. Os meninos fazem uma interação e me mandam por e-mail, que esse monitor de história econômica me envia. Ele fala coisas, né? Elogia, fala o que que poderia, o que que faltou, etc. Mas eu depois, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a série de provas e vou falar assim, ó, essa aqui é a forma que o André Luan quer que você avalie. E você vai ler essas provas como bons exemplos de prova.
e vai partir delas. E aí, o 0 a 10 delas já tem uma experiência prévia. Deu para entender? Então, até nisso, quando a gente está montando assistente, se a gente quer que ele fique mais próximo da realidade, a gente também tem que colocar isso. Então, vejam só, contexto, setor, né? O contexto e o setor aqui são fundamentais, como a gente já falou, correto? Porque ele precisa ter a possibilidade de saber quem somos nós. Mas se a gente já colocar isso no assistente, se a gente faz um assistente para a categoria, anexa nele na base de conhecimentos, os acordos de convenção coletiva, ensina ele a ler esses acordos, né? Para extrair os dados, etc., o assistente vai ficando cada vez mais aperfeiçoado, né? Então, eu acho que essas são dicas que vocês podem seguir. Agora, pessoal, nós vamos lá para a possibilidade de criar um GPT do sindicato de vocês, tá certo? Eu já deixei ele na loja coletiva, vou colocar na loja lá do GPT, vou colocar aqui no link, mas eu quero que cada um de vocês façam os seus próprios. E aí eu vou ensinar nessa reta final aqui como que nós podemos desenvolver isso, tá bom? Vou colocar aqui na André, loja. desculpa te interromper. Eu não consigo, não aparece para aqui no meu chat GPT. O Essa quê? opção aí de compartilhar, nada, não. Ó, quando você está criando o GPT, ele tem aqui o compartilhar. Aí vejam aqui na janela que ele aparece apenas para mim, qualquer pessoa com link ou na loja GPT. Ele tem essa ferramenta aqui de compartilhar. Você salva, ele aparece, tá bom? Eu vou copiar o link, vou mandar aqui no chat. Ô, André, isso só dá para fazer no chat pago. Mas a Sheila programou o GPT Ah. dela, pelo que eu entendi, né? Foi O meu é na... pago. Não aparece essa opção de compartilhar, né? Eu estou fazendo o meu live, tá só aparece criar lá. Hein? Estranho. Então, eu vou atualizar aqui e a gente vai ver lá. Vamos clicar lá. Agora a gente vai voltar para o chat GPT normal, né? Deixa eu Então, só dar uma informação. O Marquinho hoje, gente, não fez a lista de presença, não me encaminhou. Tô tentando falar com ele, mas eu acho que ele está em curso. Eu printei, mas tem alguém que está escrito iPhone. Então eu não sei quem é. Temos que ver isso aí. Olha só, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aquele formato lá do assistente que está em documento Word, né? Nunca um documento Word foi tão valioso, tá vendo, gente? Depois que criaram as engenharias de prompt. Vocês salvam eles, vocês devem salvá-lo em documento do Word, tá certo? Eu estou salvando aqui, não sei se vocês estão vendo, né? Vocês devem estar vendo as entranhas do meu computador nesse exato momento. Vou colocar aqui assistente CUT EP, né? Eu sempre coloco a data, porque aí fica fácil de saber qual foi a atualização dele. Então, por isso que eu coloco sempre 5/11/25, enfim. É uma dica, né? Eu tento organizar dessa forma para a coisa não ficar bagunçada nas minhas pastas, né? Então, eu vou colocar aqui em roteiro pedagógico, vou colocar aqui nós estamos no módulo 4 ou 5? 5. 5. Beleza. Aí já coloco na pasta aqui. Vocês não estão vendo a pasta, não, né? Só para... Então, não, né? Você atualizou o documento com as mudanças que a gente fez ao longo da aula? Que mudança? Esse Nós não link fizemos que mudança. você colocou, André, não acha. tá. Pelo menos eu não achei, não abriu para mim. Acha O não, vou link abrir não. não está baixando? O link Not não está found. disponível? Eu acho um barato que ele diz, acha não. Peraí. Não, mas aí vocês não estão achando... Vocês não Não, estão quando a com o link gente compartilhado? clica Tá a nele, página quando não ele abre, ele encontrada. fala que não encontra. Vocês estão falando do quê? Do GPT ou do documento? Do GPT. Do GPT. Ah, tá. Calme. Então, esperem um pouco, porque talvez seja porque ele está atualizando, tá certo?
Eu acessei aqui. Mas vocês, olha só, pessoal, agora eu vou voltar aqui para compartilhar a tela. Vou compartilhar aqui o GPT novamente. Nós queremos fazer um GPT personalizado, correto? Aí, olha só, eu vou adicionar fotos e arquivos, que é o documento da engenharia de prompt que nós fizemos nesse exato momento. Então, vou achar aqui o da CUT, vou lá no roteiro pedagógico, módulo 5. Vocês estão vendo aqui, né, o Word, estão vendo? Eu salvei aqui ele no documento Word, certo? E estou colocando ele em anexo no diálogo do GPT. Correto? Lembram da técnica do clichê que eu havia falado? Eu não preciso escrever a engenharia de prompt do zero. Eu posso escrever já como ponto de partida essa engenharia de prompt. Aí, olha só, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dar uma cara para o GPT. Então, você é um excelente engenheiro de prompt do movimento sindical. Não é isso? Essa é a persona. Baseado no documento em anexo, quero que você faça as seguintes modificações. 2 pontos. 1. Lembre-se disso. É sempre importante a gente colocar as coisas em tópicos. Então, quero que você adicione a possibilidade de escolha do perfil do patrão. Rígido, não é isso? Moderado ou flexível. Essa engenharia de prompt nova deve ser feita para o sindicato dos professores da ASPUV, vou colocar aqui, ó, da ASPUV, da Universidade Federal de Viçosa, UFV. Professores do UFV, vou colocar assim, né? O que mais que eu tenho que colocar aqui? O que vocês tinham falado, por exemplo, tá faltando? Quero que o assistente pergunte sobre o contexto e a realidade do sindicato na sua relação com as bases. Certo? Faça as seguintes alterações nessa engenharia de prompt. Então, vejam, pessoal, que não tem muito mistério. Eu tenho um clichê, ele vai pegar esse molde e vai adaptar à realidade que eu quero. Vamos ver como é que ficou? Engenharia de prompt, olha lá, negociador ASPUV, o autor, você é um assistente virtual especializado nas negociações coletivas no setor público federal. Então, ele já está dando o setor aqui, certo? Sua função é simular mesas de negociação coletiva, assumindo a persona do patrão, reitor, gestor público, representante do MEC. Quer dizer, ele não tem a ideia ainda clara de que o setor público funciona de outra forma, mas já é alguma coisa, né? O que foi dito aqui? Então, vejam que, aqui, ó, estrutura das interações. Escolha o perfil do patrão. Antes de começar, escolha o perfil do patrão que representa o cenário que deseja treinar. Rígido, moderado, flexível. Coleta de contexto sindical. Antes de começarmos a negociação, preciso entender o contexto sindicato. Aí algumas perguntas que ele vai fazer. Como está a mobilização da base nesse momento? Há engajamento ou desmobilização? Quais são as principais pautas? Então, ele vai dar mais contexto para ele funcionar. Elaboração de diálogo expositivo, né? Que é uma possibilidade para entender o que é cada realidade do sindicato a partir dessas técnicas, né? Ou desses conceitos que estão colocados aqui. Simulação, aqui já está mais ou menos dentro da lógica. Enfim, grosso modo, camaradas, a ideia é meio que
a gente fazer isso, né? Aqui, por exemplo, eu já estou vendo só na leitura que está faltando os exemplos, uma série de coisas que ele comeu aqui nessa conversa, né? Então, eu tenho que falar aqui, ó, faltam os exemplos de como o assistente irá interagir com o sindicalista que irá utilizá-lo. Os sindicalistas, né? Assim, utilizá-los para a simulação. Falta também, né? Enfim, daqui a gente pode ir fazendo outras coisas. Eu posso pedir aqui, ó, faça a engenharia de prompt na lousa. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai abrir... Olha lá, tá vendo? Ah, não, ele não abriu. Geralmente, quando você pode usar esse recurso aqui, ó, de clicar na lousa, que aí ele vai fazer engenharia de prompt na lousa. Então, eu vou pedir aqui para ele escrever. E aí, eu não vou precisar de ficar vendo mais aquele tanto de informação de diálogo. Ele vai abrir a lousa e vai atualizando só a lousa, entendeu? Vejam só como é que isso funciona. Tá vendo? Aí ele abriu aqui, eu posso editar isso tudo, posso mudar e também posso pedir no chat como mudar, né? Então, acho que é importante vocês também terem a proatividade de fuçarem nesses inúmeros recursos que estão disponíveis no ChatGPT, para vocês criarem este assistente da forma mais próxima daquilo que vocês querem, né? Agora, os perfis estão aqui, né? Aqui estão algumas as etapas, né? Enfim, né? Já tem até os markdowns em formato de ícones, que é algo bem próximo do GPT-5. Algumas questões, né? Que vocês podem fazer e acelerar a produtividade de vocês usando o ChatGPT. Camaradas, queria ouvi-los agora nessa reta final, nesses 15 minutos. Queria que vocês também colocassem dúvidas, questionamentos, sugestões, críticas sobre essa questão dos assistentes, se conseguiram entender, se ficou claro como que nós construímos esses assistentes, de que maneira eu quero que vocês façam as devidas adaptações e para a Fru ficar feliz e eu também, que a gente coloque isso lá na plataforma, para que a gente possa ter esse registro e depois ver esse processo, né, esse desenvolvimento de vocês, que é muito importante, né? Ter esses dados também de aprendizagem é fundamental. Então, abro aqui mais uma vez para que vocês possam fazer uma avaliação da aula e, ao mesmo tempo, também exporem aí as questões, dúvidas, sugestões, ok? Levanta a mãozinha, ou, né? O Rogério já vi que abriu aqui o áudio aqui. Pode falar, Rogério. Eu levantar a mão também. Isso. Mas, assim, bastante informação, mas como a gente já tinha visto aquela aula anterior da configuração do assistente lá atrás, já com certeza deu uma luz, assim, a gente já vem com uma base, é muito bom. E assim, a gente vai vendo a aula, pelo menos eu aqui estou vendo a aula, e assim, você já vai tendo um monte de insight, assim, que parece que não tem freio na mente da gente, já visualizando aquilo lá no nosso trabalho sindical, assim, parece dar um nó, assim, às vezes, assim, né? Juntar as informações que estão vindo com aquilo que a gente já começa a pensar assim, caramba, eita, a gente pode fazer isso, eu vou anotando aqui, mas eu acho que é bastante interessante. A gente, como líder, os urbanitários lidam com acordo coletivo, aí a gente já vai, assim, maquinando algumas coisas, fazendo as anotações, mas muito bom mesmo. Eu acho que a gente ir se apropriando, indo melhorando esse processo, e na prática mesmo, eu acho que dá para o ano que vem, no planejamento, eu vou conversar, não sou eu o coordenador do acordo coletivo do saneamento aqui, voluntário, mas eu vou estar junto dele para a gente começar a trabalhar isso, com certeza. Eu vou já botar em prática. Isso aí. Sem dúvida. Essa é a ideia, né? Sair daqui com mais questões ainda, muito mais dúvidas. Isso aqui não ser o suficiente e vocês poderem fuçar ao máximo a ferramenta, né?
é de secá-la como Da Vinci fazia com os corpos na Renascença, né, cara? Eu acho que essa é a inspiração nossa. Diga, Viviane. Bom, eu achei muito legal. Para mim, minha principal atividade, eu sou jornalista no dia a dia e também estou como diretora de base do Sindicato dos Jornalistas aqui da região do ABCD. Para mim foi complexo porque é um tipo de assistente que eu nunca fiz, é a primeira vez, então eu fiquei acompanhando, vendo as perguntas, o pessoal interagindo, comecei fazendo aqui modestamente o meu, né? Peguei a convenção coletiva do sindicato, dos jornalistas aqui da região, porque nossa categoria é dividida. Tem os jornalistas da capital e revistas, e tem os jornalistas do interior. No caso, a representação a qual eu represento é o pessoal do interior, né? E eu achei Uhum. bacana e essas dicas que você falou mesmo. Você vai fuçando, caramba, tem isso, nossa, ela faz isso também. E colocar em prática. Mas para mim, assim, hoje eu fiquei mais como espectadora, vendo, né? Mas eu gosto muito de colocar a mão na massa, né? Porque se você não coloca a mão na massa, você esquece, acaba não lembrando, mas eu achei legal as provocações que você fez com relação à IA, porque uma coisa que cada dia que passa, mais aumenta a minha conscientização e minha crítica com relação ao uso, que a IA não é nada sem nós, né? A gente tem que estar Uhum. sempre antenado, provocá-la, ou como você até brincou, né? Vamos deixá-la mais raivosa, né? Vamos Uhum. fazer com que ela pense, quer dizer, quem pensa sempre é o humano, né? Muito legal. E muito Sim, obrigada. valeu, Viviane. Diga, Marcelo. Aquela hora eu fui tão sem educação, né? Nem cumprimentei vocês direito. Nada só. É porque hoje, gente, foi um dia muito difícil, né? Enfim, aqui em Minas a coisa não tá bacana. Depois Hum. vocês olham nas redes, a coisa tá pesada. Eu queria fazer um comentário mais amplo, André. Eu vou fazer eu não fiz esse teste aí da negociação coletiva, mas eu vou fazer. Eu já tenho vários assistentes, Ó. inclusive, um para cada coisa. E aí eu queria dizer de uma coisa que foi massa, assim. Aquela de organização foi massa, tem me ajudado muito, a questão da planilha, de demandas, foi bem massa. Eu tenho uma também que eu faço inglês, aí o meu professor, ele criou um GPT e mandou no nosso grupo. Ah, que bacana. Ele mandou, ele compartilhou, só que na hora que ele manda, não tem nada, né? Então, assim, é o GPT para você trocar ali, perguntar, né? Questionar, tal, mas o prompt está lá bonitinho e tal. Mas aconteceu uma coisa, duas coisas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira foi que hoje a gente estava lá na Assembleia e eu gravei um vídeo explicando por que que a gente estava lá, tal, né? Por causa do negócio da Copasa. E os meninos pegaram meu vídeo e conseguiram colocar eu falando em inglês com a minha voz. Depois eu vou postar lá no grupo para vocês verem com a minha voz. Eu fiquei assim, eu fiquei com medo. E uma outra coisa que aconteceu é que hoje, ontem, o meu assistente delirou demais. Eu fiz aquele da produção textual, assistente de produção textual, mas Sim. depois eu fiquei pensando assim, eu acho que, na verdade, eu não dei as orientações corretamente. Uhum. Porque eu pedi para fazer, eu estava usando ele só para texto, mas aí eu pedi para fazer, porque eu estava realmente com emergência de fazer um post muito simples para subsede. Gente, o tanto que ele errou, ele errou palavras, assim, sabe? E eu tinha que voltar, e eu na rua, e eu falava, não, isso, aquilo, tal. Depois eu comecei tudo de novo. Mas depois eu pensei, eu não dei esses comandos lá quando eu estava construindo o GPT. Eu não coloquei essa coisa ortográfica, eu não coloquei que ele também faria posts e cards, entendeu? Depois eu Uhum. raciocinei e falei, não, vamos voltar e dar uma atualizada nessa, né, no prompt, na engenharia ali, porque vai funcionar melhor. Eu só queria dividir com vocês, estou gostando muito. Eu não vivo mais, tem sido, eu coloquei inclusive, eu tô com a versão paga, eu até brinco, né? Tem uma piada interna que eu falo assim, até aqui o chat GPT me ajudou, né? É. Porque assim, gente, tá me ajudando assim muito no dia a dia.
essas coisas de negociação coletiva, tal, depois eu vou testar também, mas está sendo mais nessa coisa mais no dia a dia. Só queria dar um panorama geral e agradecer a vocês. Mano. Agradecer muito mesmo, viu? Obrigada. Um beijo. Não, e olha só para eu pegar o gancho da Marcela, assim, é muito legal ver que vocês estão interagindo e construindo boas práticas e que isso está servindo para o dia a dia, o cotidiano de vocês no movimento sindical, né? E essa possibilidade de fazer isso de forma mais especializada é motivo de, assim, né, eu fico lisonjeado, né, de poder ver vocês utilizando, né? A Tude já tinha falado de ter usado para o planejamento estratégico do PT, quer dizer, é ver até onde esse trem presta, né? Assim, e ir delimitando mesmo os bons usos e separando o joio do trigo, né? Que eu acho e assustando ao mesmo tempo, porque isso assusta. Se vocês estão assustados, imagine os patrões ao saber que vocês estão tendo informação sobre isso, né? Saber que vocês estão tendo uma linha de pensamento científico para usar a inteligência artificial. Isso vai ser algo assim que de fato eles vão ter que se proteger, né? Enfim, eu acho que isso é também motivo de ter esperança aí, né, no que virá. Diga, Tude. André, então, só compartilhar também, eu vejo um diferencial, porque assim, eu baguncei mais, eu testei mais o chat GPT sem fazer o assistente. E foi bem, claro que o assistente é interessante, mas assim, aí eu fucei na nossa negociação coletiva, eu discuti cláusulas parecidas com outra convenção, e ele foi dando, chamei os acordos marcos, o que que eu poderia utilizar do acordo marco para colocar na nossa negociação, ele também trouxe, assim, foi bem, e aí eu fiz uma conversa com as minhas colegas de sindicato lá, mostrando todas essas avaliações, as justificativas, pedir se você é um excelente assessor patronal, que justificativas você daria para não aprovar ou para botar entraves nessa cláusula da convenção, e ele foi trazendo, foi muito legal. Mas outra coisa que foi interessante, como eu trabalho lá no Observatório, no Instituto Observatório Social, da CUT também, eu pensei, eu vou desafiar ele para ver. Aí eu pedi para ele que eu queria fazer um projeto sobre juventude no mercado de trabalho, né? E elenquei algumas coisas e ele montou um projeto para mim, inclusive montou a parte de orçamento, de acordo com os editais pedem. Aí depois eu pedi, bom, agora já que você fez esse projeto, você poderia buscar editais abertos que cabe esse projeto? Ele buscou. Cara, eu fiquei encantada. Falei, poxa, eu preciso criar um assistente para elaborar projeto agora. E foi bem interessante. Então, quer dizer, tem uma gama muito grande para trabalhar. Achei bem bacana. Embora eu não esteja assim muito prática na criação dos assistentes, porque eu acabo indo lá e dando outros comandos para ele sem ser o assistente. É isso que eu queria perguntar para você. O assistente é para dar uma agilidade e você não precisar cada vez escrever aquelas propostas. Seria isso, né? Você ter algo que soluciona o seu problema, né? Assim, e aí ele tem uma parte já automática pela sua experiência e como você sistematiza. Então, mesmo assistente de escrita aí que a Marcele falou, né? Ó, eu faço uma escrita para o Facebook. Aí eu não preciso ficar lembrando para ele que ele tem que fazer um texto para o Facebook. Mas se eu quiser incluir Instagram e outros, eu tenho que explicar isso para ele na formulação anterior. Então veja que tudo aqui, camaradas, envolve produção de escrita, envolve produção de sentido, compreensão de texto. A programação agora é isso, sabe? Se vocês estão vendo, como a Marcele detectou, né, que o assistente não está funcionando, isso pode ter a ver mais com a calibragem que nós estamos fazendo do que necessariamente um problema da ferramenta, etc. Né? Pode até ser que seja um problema. As alucinações acontecem, isso é natural. Agora, quanto mais a gente vai especializando ele, pelo menos por experiência de um prático que criei alguns assistentes, eu vejo que ele tende a delirar menos, né? E eu posso, com isso, pedir mais coisas dentro daquela minha especialização, né?
Vocês têm que ver o que os alunos estão fazendo aqui no FV com esses assistentes. Estão criando jogos de RPG, mapas georreferenciados, né? Os alunos vão criar um jogo de RPG na época da Inquisição, né? Justamente para a gente ver como que os professores de história poderiam utilizar, né, com os alunos, criando seus próprios personagens e tal. Então, a gente pode criar muitos elementos lúdicos com o universo digital que mescle com a presença física. Eu acho que esse é um outro elemento. Esse curso, por exemplo, seria outro. Se a gente... Não que isso seja menor, né? O contato que eu tenho tido com vocês é bastante caloroso, eu gosto muito. Mas também fazê-lo de forma presencial seria bastante interessante, porque a gente poderia ter uma projeção e as pessoas irem falando, dando as modelagens, né? Podendo criar isso em grupos, isso se a gente conseguir acompanhar. Enfim, né? Acho que é importante aproveitar esse momento para a gente conseguir fazer esses assistentes, né? Vocês têm mais alguma questão? Fro, demais camaradas? Eu Tudo queria tranquilo? avisar para vocês, semana que vem, pessoal, Dilu vai estar aqui no meu lugar, porque a gente vai estar lá na COP30, na Cúpula Que dos legal. Povos. E aí, a Dilu vai acompanhar, abrir a sala para vocês, tá? A gente tem uma oficina para fazer do nosso ciclo do diálogo e a gente vai dia 11 e volta dia 17. Então, vai ser aquela correria, tipo como foi na plenária, né? Tem condições da gente se comprometer a estar aqui. Então, já estou justificando a minha ausência, tá? Semana que vem. Aí eu vou pedir para a Dilu gravar, etc e tal, mas André, daí você me manda o material, como a gente vem fazendo, eu, Pedro, você, e aí eu organizo depois na plataforma quando eu tiver um tempinho para não deixar a galera sem os materiais. E eu fiz o print, viu, pessoal? Eu vi que vocês também colocaram no chat, né? Só para resolver, uma pessoa que eu não tinha identificado já se identificou, então não fiquem tranquilos que a lista está garantida com os prints, tá? E com o que vocês colocaram no chat. É isso. Beleza, pessoal? Muito bem. Bom ver vocês. Nos vemos na próxima semana. E é isso aí. Um abraço. Boa noite, hein? Tchau, gente. Até mais, Boa camarada. noite. Valeu, Obrigada. gente. Boa noite, Tchau, boa noite, gente. Saudade, pessoal. Boa Marcele. noite, boa Tchau, noite. pessoal. Tchau, Abraço. Fofo.